Acerca disso, a ciência só veio reconhecer isso em 1500. A questão da quarentena, 1450 a.C., e só veio ser percebido pela ciência no ano de 1500. Antes da Renascença, quando a peste negra estava assolando a Europa, nações desesperadas procuraram a igreja para receber alguma orientação. Nessa época, não se conhecia os germes, nem as infecções. O clero voltou para os livros de Moisés para encontrar alguma informação. E também as leis instituídas e ensinadas aos israelitas, inclusive aquelas que tratam das doenças infecciosas como a lepra. E Levítico 13 enfatiza-se o isolamento daquelas pessoas que são portadoras de doenças infecciosas. Essa orientação, aliada a outras leis de Moisés, ajudou a controlar a peste negra naquele período da Renascença. A referência bíblica é Deuteronômio 23, 12 a 14. O tratamento adequado aos mortos, a Bíblia já falava sobre isso em 1450 a.C. A ciência só veio perceber isso em 1500. Isso está em Números 19. Eu poderia continuar citando várias, mas eu creio que essa é suficiente para mostrar, então, que a Bíblia, então, ela é plenamente confiável. Então, a verdade das Escrituras. Quando nós falamos que a Bíblia é inerrante, nós estamos querendo dizer que a Bíblia ela é de fato inerrante, mas nós vamos encontrar em alguns momentos na Bíblia não utilizando linguagem científica. Algumas pessoas que questionam, por exemplo, a inerrância da Bíblia, utilizam textos como, por exemplo, o Sol e a Lua pararam, ou o Sol parou lá no tempo de Josué, e dizem que a Bíblia errou, a Bíblia falhou. Nós devemos entender que a linguagem que a Bíblia utilizou foi a linguagem comum. Josué não estava escrevendo um manual de ciência. Josué estava escrevendo sob o olhar de uma pessoa comum. Nós dizemos o sol está quente, o sol está frio. Na realidade, o sol está da mesma forma. Quando nós dizemos o sol está frio, nós estamos querendo dizer ele está se apresentando para mim de forma fria, ou está se apresentando a mim de forma quente. É a questão fenomenológica. O sol está aparentando quente, se apresentando a mim. Eu estou percebendo ele como quente ou frio. É assim que ele está se apresentando a mim. É assim que eu descrevo como ele está se apresentando a mim. Pois eu não estou utilizando instrumentos científicos neste momento, estou utilizando a linguagem então comum. Foi isso que Josué fez. Josué então escreveu dentro de uma linguagem então comum do povo. Para que o povo então pudesse, a linguagem comum, já que ele não estava escrevendo um manual de ciência. Então isso deve ser levado em consideração em relação às Escrituras. Em relação às Escrituras. Isso é um ponto muito importante você também considerar em sala de aula. Bem, então a verdade histórica, a verdade científica, a verdade espiritual, a verdade moral, elas estão todas nas Escrituras. A verdade em relação a tudo está nas Escrituras, em tudo que ela propõe a descrever, a falar e a registrar. Bem, quais são as provas de que a Bíblia é inerrante? Nós temos o próprio ensinamento bíblico sobre a inspiração. É uma prova de que ela é inerrante. Se ela é inspirada por Deus, consequentemente ela é inerrante. Nós já comentamos isto em uma lição anterior sobre a inspiração divina da Bíblia. O ensinamento bíblico sobre a confiabilidade da mensagem de Deus e seu mensageiro. Nós temos vários ensinos bíblicos relacionados, Deuteronômio 13, Deuteronômio 18, 20, enfim. São textos que tratam sobre a confiabilidade da mensagem de Deus e de seu mensageiro, ou seja, a Bíblia então se submete aos próprios critérios que ela criou para testar a sua inerrância. Terceiro, o ensinamento da Bíblia acerca da sua autoridade. A Bíblia também nos apresenta não só a confiabilidade, como a autoridade naquilo que ela diz. Se ela tem autoridade naquilo que ela diz, logicamente, então ela é inerrante. João 10, 34 e 35, Salmo 82, 6, enfim. A Escritura também cita a Escritura. Nós temos no Novo Testamento fazendo uso do Antigo Testamento.
Esse uso do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nos mostra a inerrância da Bíblia. E também a Bíblia fala sobre o caráter de Deus. Números 23, 19, 1 Samuel 15, 29, Tito 1, 2, Hebreus 6, 18, a Bíblia diz que Deus não pode mentir. Se Deus não pode mentir, então a escritura que lhe inspirou é verdadeira. Portanto, essa é a nossa lição de número 3. Logicamente, tem muitas outras questões, né? Se você fosse se aprofundar neste ensino sobre a inerrância, ele é realmente muito profundo. Você poderia entrar na questão da autocrítica, da hermenêutica, da questão da linguagem, da linguística, a questão da autoridade humana escritura, o que é inerrância, os pressupostos filosóficos que estão por trás da inerrância, mas logicamente uma aula de escola dominical não é possível entrar nisso. Mas você pode depois preparar um material para os seus alunos, né? Um dos livros que eu recomendo é esse livro, A Inerrância da Bíblia. A Inerrância da Bíblia, de Norman Geisler, uma sólida defesa da infalibilidade das Escrituras. É um livro que pode lhe auxiliar muito se você quer se aprofundar neste assunto. Então, a inerrância da Bíblia. Que você possa, então, considerar esses pontos, procurar ver quais são as críticas que a Bíblia está sofrendo nos dias atuais. Você vai ter entre seus alunos, talvez pessoas universitárias, né, pessoas que sofrem alguns ataques e críticas em relação ao fato de ele confiar na inerrância da Bíblia. E cabe a você, caro professor de escola dominical, trazer as respostas bíblicas, apologéticas, regando tudo isso com oração. Não basta apenas você ter e desenvolver os argumentos apologéticos se não regar tudo isto com oração. Portanto, que Deus nos abençoe, né? Nós reconhecemos a inspiração, a inerrância e a infalibilidade das Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe, que você possa se inscrever aqui neste canal. Se você não se inscreveu, é importante que você se inscreva. É a forma que você tem de nos ajudar. Também deixar o seu comentário. É a forma que o YouTube entende que esse vídeo está sendo bem visto para indicar a outras pessoas. E compartilhe também com as pessoas da sua igreja, dos seus grupos de estudos. Eu creio que veja que os nossos vídeos não são muito grandes, não é esse o nosso objetivo, trazer um estudo exaustivo, mas para servir algum roteiro, alguma ajuda para alguns irmãos. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima lição.